Boa noite, jovens. Vamos para o nosso conteúdo de campo magnético. Um breve slide comentado aqui para nós se inteirarmos do conteúdo. Essa parte aqui nós partimos já da introdução inicial. Então aqui a gente vai para a parte mais, digamos, um pouco mais matemática, do meio para frente. Primeiro a gente vai ver aqui um mapeamento de como esse campo magnético ele interage com as partículas, sejam magnéticas ou condutores ou outros materiais que estejam inseridos neles, como também já ver só o mapeamento do campo magnético, para a gente entender melhor. Então aqui eu coloquei 4 figuras para ilustrar isso. Nessa primeira figura, nós podemos ver a interação de dois campos magnéticos, só que no primeiro, esse da esquerda, nós podemos ver um polo norte e um polo sul. Então, como há uma atração, então as linhas de campo, elas partem de um ímã ou de um campo magnético para outro, dependendo de como você queira denominar. Já na segunda imagem dessa figura da esquerda, nós temos dois polos norte, no caso. Esses polos se repelem. Então, vejo que entre os dois polos não tem linhas de campo magnético. Então, o campo magnético aqui entre os polos é nulo, por causa da repulsão magnética. Analisando um único ímã, que se eu chamar essa figura de baixo, essa parte azul, se eu disser que aqui é um ímã, podemos ver que as linhas de campo elas entram pelo polo sul e saem pelo polo norte. Claro que isso é meramente uma convenção, não existem essas setas ao pé da letra. Então, definimos que as linhas de campo elas entram pelo polo sul e saem pelo polo norte. Uma diferença para o campo elétrico é que essas linhas de campo elas são fechadas. Como vocês podem ver, elas passam por dentro do ímã, o que não acontece no caso do campo elétrico, porque o campo elétrico interagindo no condutor em equilíbrio eletrostático é nulo. Vendo agora a primeira figura da direita, nós temos um ímã, polo norte e sul, e esse B representa o campo magnético, que eu estou pegando novamente as linhas de campo magnético, saindo do polo sul e entrando pelo polo norte, e essa setazinha vermelha é como se fosse, digamos, poder ser pequenas bússolas. Então a orientação dela vai do polo norte para, do polo sul para o polo norte, dependendo da orientação, como a gente possa denominar. Nessa figura abaixo, nós vemos o que eu falei, pequenos ímãs. Veja que se a gente disser que essa cor vermelha é o polo norte, essa cor mais azulzinha, o polo sul, então a gente vê por que está a interação. Frasinha clássica do mesmo modo que vale para a eletricidade, que é os opostos se atraem. Então, polo norte e polo sul se atraem, polo norte com norte e sul com sul, magnéticos se repelem. Pegando a segunda figura da direita, no caso a Terra, podemos ver que a Terra se comporta como um grande ímã, semelhante a essa segunda figura da esquerda, como se fosse um ímã em forma de barra. As linhas de campo elas saem pelo polo norte e entram pelo polo sul, ou você pode dizer que elas entram pelo sul e saem pelo norte. É por isso que quando colocamos pequenas bússolas próxima à Terra, elas se alinham na direção norte-sul magnético, não é norte-sul dos polos geográficos, mas são próximos uns dos outros. A gente vai já chegar nessa parte. Continuando a nossa análise. Se nós tivermos um campo magnético da maneira como eu coloquei aqui, onde essas linhas vermelhas representam as linhas de campo magnético, e nesse campo magnético colocarmos o ímã de polo norte e sul, não vai acontecer com algo semelhante como colocar uma partícula no campo elétrico. Esse ímã não vai estar sujeito a uma única força, mas ele vai estar sob a ação de duas forças. Notem que tem uma força para a direita e uma para a esquerda, justamente por causa da polaridade. Como tem dois polos diferentes, norte e sul, esses polos sofrem ação de forças iguais, mas apontando para sentidos contrários. Então esse ímã ele não vai se deslocar, ele vai girar. Essa segunda figura em azul mais escuro está mostrando que é justamente isso. O ímã está na vertical, passa por horizontal, ou seja, ele vai girar, rotacionar. Nesta segunda figura, que é a da esquerda, e a terceira figura, nós vemos a explicação do que significa uma inclinação e declinação magnética. O que é inclinação magnética? Veja que nessa segunda figura da esquerda nós temos um ímã, que é como se fosse a bússola,
está um pouco inclinado. Isso, dependendo da localização em que a pessoa esteja utilizando uma bússola, nesse formato aí, ou seja, um ímã, ele vai se alinhar conforme as linhas de campo magnético da Terra e mostrar justamente essa inclinação do campo, como a gente viu na figura passada do mapeamento da Terra. Nessa figura da direita, a gente vê a declinação magnética. O que é essa declinação? É justamente a defasagem. Como eu falei que o Polo Norte, os polos geográfico e magnético não estão no mesmo lugar, há uma pequena diferença de um para o outro, como a gente pode ver nessas duas linhas, PGN, PMN e PGS e PMS, os polos magnéticos e polos geográficos, essa pequena diferença, esse pequeno ângulo de inclinação de um para outro, é o que a gente chama de declinação magnética. A distância, digamos, em graus, dos polos magnéticos e polos geográficos, ficando de maneira simples. Continuando. Agora a gente vai partir para a parte, digamos, mais para análise mais quantitativa. Essa figura da esquerda representa uma visão tridimensional, como vocês podem ver. Eu acho que é a primeira vez que vocês estão vendo a noção dessa tridimensional, numa situação que não acontece para os campos elétricos. Digamos que a gente tem uma partícula eletrizada de carga positiva dentro de um campo magnético B que aponta nessa direção destacada em azul. Essa figura aqui parece um prisma triangular, mas é a visão tridimensional dos vetores. Força magnética, campo magnético e velocidade. Então, essa partícula de carga positiva está dentro desse campo magnético, que aponta nessa direção dada na figura. E notem que a força ela está apontando verticalmente para cima. Não está no mesmo plano da velocidade e do campo magnético. Sendo que entre o campo magnético e a velocidade há um ângulo θ entre os dois vetores. Ou seja, a velocidade não está na mesma direção e sentido do campo, mas está no mesmo plano. Sendo que a partícula está em movimento partindo de um ponto, passando por um ponto P. E a segunda figura da direita, ela mostra como fazemos esse mapeamento, ou seja, mostrar a direção, o sentido da força, da velocidade, do campo magnético, do que precisar. Que a gente chama de regra da mão direita. Mas eu vou dar uma dica aqui. Usem a regra da mão direita quando a partícula for positiva. Quando a partícula for negativa, vocês usam a mão esquerda, para não ter que usar a mesma mão como está aqui dobrado. Mãozinha para cima, mãozinha para baixo, que coloca a força ao contrário. Mas fica só como sugestão. Nada impede de usar só a mão direita. Os dedos, eles vão indicar o sentido do campo magnético. O polegar indica o sentido da velocidade. E a palma da mão indica o sentido da força, que é justamente o sentido que a gente empurra alguma coisa. Isso quando a partícula for positiva. E o que essa figura mostra é que se a carga for negativa, a gente utilizando a regra da mão direita, a gente supõe que é o contrário. Mas se a gente fizer a mesma regrinha com a mão esquerda, não há a necessidade de se imaginar o sentido contrário. Fica mais simples de se entender. Mão direita para partículas positivas, mão esquerda para partículas negativas. Eu prefiro assim, mas nada impede vocês fazerem de outra maneira. Continuando. Esqueci só um pequeno detalhe. Como aqui está a parte quantitativa, então vejam que há uma proporção entre campo magnético e a velocidade. Quanto maior a velocidade dessa partícula neste campo magnético, e logicamente quanto maior a carga elétrica dessa partícula, maior será a força magnética que atua sobre a partícula. Como aqui tem uma tridimensionalidade, como nós podemos ver, e a força magnética não está no mesmo plano do campo e da velocidade, ou se coloca, vemos que dependendo da direção da velocidade, ou do sentido, em relação ao campo, isso vai modificar o valor da força. Então, como há uma proporcionalidade, nós vamos definir assim. O campo magnético B ele vai ser diretamente proporcional à força magnética que atua sobre essa partícula, inversamente proporcional. Ou seja, há uma proporcionalidade entre a força e o produto QV. Por que QV? Porque Q é a carga da partícula e V é a velocidade.
como eu tenho que acrescentar aqui o seno do ângulo. Há uma explicação, claro, vetorial para ser o seno, mas eu vou, digamos, pular essa parte. Depois eu explico de maneira mais detalhada e mais prática nos exemplos. Então, essa vai ser a maneira que a gente vai definir o campo magnético. Mas para colocar numa, digamos, em linha, que fica sempre mais simples, se a gente fizer o produto dos meios, nós vamos ter F vezes 1 e B vezes Q, então fica B, Q, V, seno de θ. Notem que se o θ for 90 graus ou θ for 0 graus, nós temos, digamos, os extremos aqui na análise simples. Se o θ for 90, significa que o seno é 1. Então, nós temos BQV para θ 90 graus. Mas se o θ for 0, o seno de 0 é 0. Então, nesse caso, nós vamos ter F igual a 0 para θ igual a 0. Estou só fazendo uma análise aqui de uns extremos. Não tem necessidade, não, a gente vai ver isso depois nos exemplos. Prosseguindo. Próximo item. Força magnética sobre condutores percorridos por corrente elétrica. Então, nesse caso, eu não tenho simplesmente uma partícula imersa no campo magnético. Eu tenho um condutor, tipo um fio. Como mostra aqui nas figuras. Nós temos um fio condutor, que esse fio condutor está dentro de um campo magnético B. Está indicado tanto na figura da direita como da esquerda, e no qual está sendo aplicada a regra da mão direita, que mostra o sentido da força que atua sobre o condutor. Há uma semelhança. Na regra da mão direita anterior, o polegar indicava o sentido da velocidade. Aqui vai indicar o sentido da corrente. Mas se a gente se associar que corrente são cargas elétricas em movimento, não deixa de ser a mesma coisa. Só que ao invés de V, vai ser o I de corrente elétrica. E os outros 4 deles é o campo. A orientação do campo magnético e a palma da mão continua sendo o sentido da força, sentido e direção da força que atua sobre o condutor. Então, como nós já temos a definição de campo magnético ou força magnética, dependendo de como a gente coloque a relação, partindo dessa relação nós podemos calcular a força magnética aqui. Lembrando que a força magnética é igual a BQV seno de θ. Eu fazer um rascunho aqui do lado esquerdo, lembramos dos conteúdos de corrente elétrica, que a corrente elétrica é a quantidade de carga sobre o tempo, ou seja, a quantidade de carga em movimento. E lembrando das noções básicas de física e de mecânica, lá no primeiro ano, a velocidade é a distância dividido pelo tempo. Que distância é essa? É a distância que uma partícula leva para percorrer-se com um certo espaço, uma certa distância nesse condutor. Só que ao invés de ΔX, eu vou colocar o L. O L vai ser o comprimento do condutor. Estou só fazendo a substituição de ΔX por L, dividido por ΔT. No caso, eu posso substituir isso na equação do lado direito. F é igual a B vezes o Q. Só que o Q, como podemos ir na equação da esquerda, fazendo o produto dos meios, nós vamos ter ΔQ vezes I vezes 1, que dá ΔQ, e vamos ter I vezes ΔT, modificando a relação, a qual nós podemos substituir na equação da direita. Então, ΔQ, que no caso é o Q, é I vezes ΔT. O V, que é a velocidade, é o L sobre o ΔT. E repetimos o seno de θ. Como o ΔT aparece em cima e embaixo, numerador e denominador, nós podemos cancelar. Então, F é igual a B e L, que vocês podem chamar de BIL, só para decorar. Seno de θ. Então, essa é a expressão para calcular a força magnética sobre um condutor percorrido por corrente elétrica. Mas, como eu expliquei anteriormente, se o θ for 90 graus, isso implica dizer que o seno de θ vai ser 1, o que nos dá uma expressão B vezes I vezes L, já que o seno vai embora. Mas isso é só uma relação que não vai influenciar em nada. Então, essa é a parte teórica do conteúdo, nós finalizamos. Mais uma vez, eu utilizei para este conteúdo o livro do Alberto Gaspar, volume 3, segunda edição de 2013. E finalizamos.